aqui na educação, esse programa que você falou são os que estão acontecendo como extensão no Centro de Educação É. Rural, né? Pronto. Agora, uma pergunta que eu ia fazer. Qual foi o maior legado, então, do SEC para a universidade hoje, em termos de extensão? Uma pergunta importante eu acho que, embora tendo surgido num contexto de busca da identidade nacional, de autonomia nacional diante do imperialismo, de busca de superar o subdesenvolvimento, que era a palavra que se usava naqueles anos 50 e 60, e voltadas para colocar a universidade a serviço da sociedade, sobretudo de uma parte da sociedade que não tinha, não teve até hoje o direito ou a possibilidade de entrar massivamente dentro da universidade. Então, desde aquele momento que se colocou para a extensão, para a ideia de extensão, uma ideia que eu considero válida ainda até hoje, que uma universidade, para que ela possa ser republicana, ela tem que dar uma resposta às demandas da sociedade. Não adianta eu ter uma universidade de excelência, no sentido de que os professores produzem pesquisas maravilhosas, captam recursos vultosos nas instituições de financiamento, alunos, né, a proporção de alunos é grande, a qualificação desses professores é crescente, e em torno nós temos os piores índices educacionais do Nordeste, tanto da região metropolitana, quanto do Estado, quanto do Recife. Quer dizer, de que equivale uma excelência que olha apenas o próprio umbigo. Então, esse umbilicalismo, digamos, universitário, calcado na ideia de excelência, de empreendedorismo, de performatividade, é exatamente o antídoto a uma universidade que pensa que o meio substitui o fim. É para isso que serve exatamente a extensão. A extensão é exatamente aquilo que impede a universidade de não confundir instrumentalmente os seus meios para a consecução dos objetivos com os objetivos, a missão e os valores que a universidade se propõe. Ou seja, se eu pudesse resumir de uma forma realmente muito breve, eu diria: se a universidade tem o umbigo da sua alma, esse umbigo é a extensão. Muito bom. E o que falta hoje, então, para a disseminação dos propósitos da extensão? Olha, eu acho que abrir mais os canais que a universidade tem com a sociedade, quer dizer, com a sociedade civil, com os movimentos organizados. Acho que nós somos ainda uma universidade elitista, uma universidade aristocrática, uma universidade que tem medo de si mesma, uma universidade que não consegue fazer com que os estudantes, por exemplo, tenham uma participação mais maciça, massiva e mais vertical nos órgãos de decisão. O Conselho Universitário, por exemplo, tem 2 estudantes, entende? 74 professores e 2 estudantes. Quer dizer, ainda tem medo de si mesmo, ainda guarda resquícios de um sistema corporativo, de ofício, como se a gente tivesse voltado para construir interesses, nossos próprios interesses, quer dizer, uma instituição voltada para si mesma. E eu acho que a extensão, a função da extensão é simplesmente não nos fazer esquecer que nós somos financiados pelo poder público, nós somos uma concessão pública, quer dizer, a soberania, se ela existe, é a soberania do povo, que nos autoriza a estar aqui dentro, que elege um presidente da República que nos nomeia ou nos demite e que espera que a gente dê resposta aos grandes anseios que é a sociedade. E, infelizmente, a nossa sociedade ainda sofre de precariedades, de déficits de modernidade flagrantes. Quer dizer, nós temos ainda no estado de Pernambuco 14% de uma população escolar que não sabe ler nem escrever. O Brasil, se a gente quiser ampliar, o Brasil continua nos últimos níveis das avaliações internacionais, seja no domínio da língua vernacular, seja no domínio da matemática. Quer dizer, ele ocupa a última e a penúltima posição, quer dizer, somente comparável com países praticamente em frangalhos como Burkina Faso, como Sierra Leone, quer dizer, são países, né, que mal conseguiram construir um Estado nacional. Então, quer dizer, que não é o caso do Brasil, que é a 8ª ou 7ª economia mundial. Quer dizer, a gente continua com padrões de qualidade educativa extremamente precários, inclusive se comparados aos países vizinhos da América Latina, países incomparavelmente mais pobres do que o Brasil. Quer dizer, num caso como esse, a pergunta que se faz é: qual é o papel pedagógico, formativo no sentido técnico-profissional, mas também no sentido ético-cidadão de uma universidade? Eu acho que essa resposta é uma resposta que cabe, a meu ver, antes e essencialmente à extensão responder. Então, qual seria o motivo para haver tanto analfabetismo no Brasil, se a gente já tem tantos projetos e esse legado paulo-freiriano?
Quer dizer, não é só, acho que isso não é só, a gente não vai se apoiar somente no legado Paulo Freireano para pensar que Paulo Freire vai resolver as questões. Paulo Freire respondeu pedagogicamente a questões de sua época. Imaginar que Paulo Freire vai se tornar ad eterno, quer dizer, que as questões que ele respondeu para uma pedagogia de uma época poderão ser respondidas para a pedagogia de qualquer época, é um engano terrível que nós cometemos. Então, é preciso dar a Paulo Freire o que é de Paulo Freire e, de certa forma, não exigir de Paulo Freire respostas que não são mais as da sua época. Nós temos outras indagações hoje, não é? Mercado, competitividade, internacionalização, globalização, que não são mais problemas que foram colocados para a época de Paulo Freire, para a qual ele deu respostas, a meu ver, válidas. Algumas sim, outras não. Mas nós temos uma história de educação, nós temos uma história da organização escolar brasileira, uma história do financiamento público da educação brasileira, uma história das elites brasileiras e sua relação com as camadas populares, uma história da concepção que nós tivemos de educação pública, que é uma história muito recente. O Brasil não se constituiu como uma república efetiva. Constituir-se como uma república significava que era preciso constituir um corpo político da nação chamado povo. E esse corpo político da nação, que a Europa imediatamente identificou da educação pública, escolar, obrigatória, gratuita e laica, como um instrumento de formação da consciência do povo, que era a base da soberania da nação, eles tiveram imediatamente essa concepção. Nós não tivemos. Então, no momento que cai a escravidão, em 88, 2 anos depois nós temos, 1 ano depois nós temos a República, 2 anos depois nós temos a primeira Constituição Republicana que fala de educação em termos extremamente genéricos, mas sem nem sequer dizer de onde viria o dinheiro para financiar a educação pública. Nós não tínhamos simplesmente sistema educacional. Por quê? Porque a nossa educação mesmo pública, e a privada, sobretudo nas escolinhas privadas de preceptores, não é? Era voltada toda para as elites. As camadas negras, sobretudo, jamais foram incorporadas à República como cidadãos de primeira ordem e, sobretudo, nunca viram na educação um instrumento de promoção ou de ascensão social, intelectual, moral, ou seja qual for. Só em 32, quer dizer, passados aí quase 40 anos da República, é que um primeiro documento começa a alertar para a importância do desenvolvimento social e econômico ou desenvolvimento de uma cidadania ativa das pessoas através da educação. Mas foi muito curioso que um documento que propõe a democratização da educação tivesse sido incorporado pela primeira ditadura de Getúlio Vargas, em 37, com Capanema. E que as ideias de uma educação nova, de uma educação centrada no aluno, voltada para a realidade do aluno, voltada para a consciência crítica do cidadão, tivesse sido adotada pela Lei 5.692 de 71, em plena ditadura militar. Quer dizer, são contradições do nosso ideário, não é, pedagógico, que dá a impressão de que as ideias pedagógicas estavam nos lugares errados, na época errada. Então, tudo isso terminou contribuindo aqui e acolá para que a gente tivesse padrões de despreocupação da educação como política pública. A educação vista como gasto público e não como investimento cidadão. E isso é realmente muito problemático. Então é uma questão mais cultural, histórica. E você acredita numa falta de vontade política? Também, claro. Tudo isso passa por um congresso, tudo isso passa por reivindicações sociais, tudo isso passa por organização da sociedade civil, tudo isso passa por um projeto nacional, tudo isso passa pela constituição de um povo como base unitária da soberania nacional. Então, enquanto nós não tivermos essa consciência, digamos, de constituição de um organismo político chamado povo, nós não teremos muita preocupação com a educação pública. Então continua sendo ideológico o problema. Sem dúvida, claro. Mais alguma pergunta que vocês querem fazer? Satisfeito? Professor Flávio Braga, deseja dizer alguma coisa? Não, somente. Eu fico muito agradecido, primeiro, pela oportunidade de conversar com um tema tão efervescente, candente e, nesse momento, tão atual e tão emergente dentro da possibilidade da gente ter de vislumbrar quase que imediatamente um novo estatuto da universidade. Eu acho que a extensão e a discussão sobre a educação e seu caráter público são discussões que a gente e a universidade não pode fugir sob pena de ela simplesmente abdicar de sua função. Obrigado pela atenção. Obrigado também.